Animais pré-históricos. Seres gigantes. Há muito tempo atrás. E aí, galera? Esse é o canal Historiando Tudo, que hoje vai falar sobre um tema muito interessante: os dinossauros. Tipos, espécies, os últimos dias dos gigantes na Terra e muito mais. Então já sabe, senta e relaxa, curta o vídeo. Dinossauros. Os dinossauros surgiram em nosso planeta na Era Mesozoica, conhecida por isso como a Era dos Grandes Répteis. Ela durou de 248 milhões a 65 milhões de anos atrás. Os dinossauros surgiram aproximadamente 220 milhões de anos e dominaram o planeta durante toda a Era Mesozoica. Pesando na maioria dos casos toneladas, os enormes répteis alimentavam-se de carne, frutas, plantas e insetos. Tinha uma grande dificuldade de deslocamento em função de seu peso e tamanho. A paleontologia conseguiu produzir muito conhecimento sobre a vida dos dinossauros. Os paleontólogos analisaram diversos fósseis de dinossauros e chegaram a algumas conclusões. O Velociraptor, por exemplo, evoluiu para algumas espécies de aves que conhecemos hoje. Animais como o dragão de Komodo e diversas espécies de lagartos também são parentes diretos de alguns tipos de dinossauros. A história dos dinossauros é tão magnífica quanto impressionante, e delas fazem parte os maiores animais de todos os tempos. Foram os animais terrestres dominantes durante 165 milhões de anos e deixaram fósseis extraordinários, que nos permite saber um pouco sobre eles. Como viveram e como morreram. O nome dinossauro significa lagarto terrível, embora os dinossauros não fossem lagartos, mas sim um grupo distinto de répteis, bastante diferente dos répteis atuais. Os primeiros fósseis encontrados pareciam representar algum tipo de animal monstruoso, e a imagem popular que temos dos dinossauros é de animais gigantescos, ferozes e imponentes. No entanto, nem todos os dinossauros eram grandes ou carnívoros. A maioria dos dinossauros que existiam eram, na verdade, animais herbívoros, possivelmente tão pacíficos como uma girafa ou um elefante. Existiram dinossauros de diversas formas, tamanhos e características, tal como acontece com a grande diversidade de animais que existe hoje em dia. Ao longo de milhões de anos, os dinossauros foram evoluindo a partir das primeiras espécies, menores até darem origem a espécies de grandes dimensões que preenchem o nosso imaginário. Tipos de dinossauros. Os dinossauros apresentavam grande diversidade de características físicas, alimentares e comportamentais. De acordo com essas características, os paleontólogos organizaram os dinossauros em grupos, sendo Tireóforos, eram grandes e caminhavam em 4 patas, e também eram herbívoros. Possuíam um corpo coberto por placas ósseas destinadas à proteção, pois funcionava como uma espécie de escudo. Exemplo: Kentrossauros, Panoplosauros, Sauropodomorphos. Apresentavam como uma das principais características a presença do pescoço longo. Eram dinossauros herbívoros. Foram os maiores e mais pesados dinossauros que viveram na Terra. Surgiram como bípedes, porém com o desenvolvimento corporal, tamanho e peso, tornaram-se quadrúpedes. Possuíam dentes fracos em função da dieta baseada em vegetais. Exemplos: Branquiosaurus, Tecodontossaurus e Riojasauro. Ornitópodes. Eram bípedes, se locomovendo usando as patas traseiras, usavam as dianteiras para pegar os alimentos. Eram herbívoros. Existiram em grande quantidade, habitavam diversas regiões do mundo. Possuíam bico chifrudo e patas com 3 dedos. Seu sistema mastigatório, embora fosse herbívoros, era bem desenvolvido. Exemplos: Bactrossauros, Hadrossauros, Uranossauros e Camptossauros. Margnocéfalos eram dinossauros herbívoros, possuíam uma borda de osso na parte posterior do crânio.
Algumas espécies eram quadrúpedes e outras bípedes. Possuíam um crânio grosso e resistente. Exemplos: Einiosaurus, Triceratops e Panquicefalossauro. Terópodos se alimentavam de carne de outros animais, portanto eram carnívoros. Eram bípedes, caminhavam utilizando as pernas inferiores. Apresentavam grande variedade com relação ao tamanho. Exemplos: Spinosaurus, Ceratosaurus, Megalosaurus, Velociraptor, Troodonte e o grande Tiranossauro Rex. Algumas das espécies de dinos. Tiranossauro, que possuía cerca de 60 grandes e afiados dentes. Como eram carnívoros, usavam seus dentes para cortar e rasgar a carne dos animais abatidos. Após cair os dentes do tiranossauro, nasciam novamente. Outra característica importante do tiranossauro era o seu apurado olfato. Cientistas acreditavam que eles conseguiam sentir de longe o cheiro de outros animais. Esse recurso era muito usado para encontrar animais que serviam de alimento. Pteranodontes eram dinossauros carnívoros que voavam. Paleontólogos acreditam que eles pescavam de forma parecida com os pelicanos atuais. Viveram no território da América do Norte e nos Estados Unidos. Pesavam até 15 quilos, com 2 metros de altura e sua envergadura podendo chegar de 7 a 9 metros. Triceratops eram dinossauros parecidos com os atuais rinocerontes, porém muito maiores. Eram herbívoros e possuíam centenas de dentes adaptados para cortar e mastigar vegetais. Habitavam o território do Canadá, podendo chegar de 3 metros de altura até 9 metros de comprimento e pesando até 12 toneladas. Argentinossauro foi uma das maiores espécies de dinossauros. Herbívoro e quadrúpede, media por volta de 35 metros de comprimento e 20 metros de altura. Usava o longo pescoço para atingir o topo das árvores e obter dessa forma alimento. Esses grandalhões podiam pesar até 100 toneladas e habitavam o território da Argentina. Giganotossauros eram terápodes, ou seja, possuíam 3 dedos nos pés. Carnívoros, atacavam suas presas em bandos. Com 4 metros de altura e 13 metros de comprimento, pesando até 13 toneladas, habitavam o território da Argentina. Spinosaurus foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que viveu no fim do período Cretáceo. Sendo assim, um terópode. Tinha 6 metros de altura e 18 de comprimento, pesando aproximadamente 6 toneladas, sendo assim maior que o Tiranossauro Rex. O espinossauro foi encontrado em 1912 por um paleontólogo alemão, chamado de Stromer. Porém, dentes e vértebras do espinossauro já foram encontrados no território brasileiro. Extinção. Não se sabe de fato o que aconteceu. A hipótese mais aceitável é de que um asteroide de aproximadamente 14 km de diâmetro se chocou com a Terra na região do México, formando uma enorme nuvem de poeira que cobriu a Terra durante muito tempo, não dando vazão para os raios solares, impedindo que as plantas fizessem um processo de fotossíntese, e assim causando uma reação em cadeia que mais tarde resultaria na morte de praticamente todos os animais daquela época. Mas segundo uma pesquisa feita por cientistas da Califórnia e publicada na revista Science, o asteroide foi um fator decisivo, que por sinal teria acontecido há 33 mil anos antes do desaparecimento dos dinossauros, e não 300 mil anos como se acreditava. Mas não foi o único responsável pela extinção desses animais. Os cientistas acreditam que mudanças climáticas causadas por erupções vulcânicas na Índia e outro período frio na Terra também contribuíram para acabar com a existência dos dinossauros. Pois é, galerinha, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Vamos dar aquela força para o canal. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Conto com vocês. Tchau!